Chegamos ao capítulo 25 de Sombra da Noite. No capítulo anterior, vimos que Diana e Matthew agora estão com um hiperfoco em encontrar pelo manuscrito Ashmole 782, justamente quando a gente pensou agora a paz vai reinar. Vamos ver que tipo de emoção a Debs preparou pra gente nesse capítulo? Capítulo 25. A estranha árvore continuou desenvolvendo nos 2 dias seguintes. Os frutos amadureceram e caíram junto ao mercúrio e a prima matéria nas raízes da árvore. Formaram-se novos botões que desabrocharam e floresceram. A cada dia, as folhas se convertiam de dourado em verde e de novo em tom dourado. Vez por outra, irrompiam novos galhos ou uma nova raiz que se estendia em busca de nutrição. Ainda encontrarei uma boa explicação para isso, disse Mary apontando para as pilhas de livros que Joanne tirara das estantes. Parece que criamos algo inteiramente novo. Apesar das digressões alquímicas, as minhas obrigações de bruxa eram cumpridas à risca. Continuei tecendo a minha capa cinzenta invisível e fazia isso cada vez mais rápido e com resultados melhores e mais eficazes. Marjorie prometera que logo eu estaria pronta para traduzir a tecelagem em palavras que pudessem ser utilizadas por outras bruxas nos feitiços. Alguns dias depois, voltava caminhando de St. James Garlic e quando subi a escada da nossa casa em Hatton Crown, acabei derramando o meu disfarce enfeitiçado como de costume. Annie pegava as roupas limpas junto às lavadeiras do outro lado do pátio. Jack estava ao lado de Pierre e Matthew. O que será que François preparara para o jantar? Eu estava faminta. Vou começar a gritar se ninguém me alimentar nos próximos 5 minutos. Isso foi dito quando atravessei o umbral da porta e foi acompanhado pelo som dos alfinetes que se espalhavam pelas tábuas do piso quando me livrei do pesado painel bordado e preso à frente do meu vestido. Joguei em cima da mesa. Levei os dedos por baixo da roupa e soltei os laços que prendiam o corpete. Ecoou uma tosse discreta na lareira. Girei o corpo com as mãos agarradas ao pano que cobria os meus seios. Não adianta muito gritar, suponho. Soou uma voz rascante das profundezas da poltrona perto da lareira, que mais parecia areia arranhando o vidro. Gente, uma pequena observação. Agora, na introdução desse capítulo, sabe que, uma teoria que se formou? Será que esse Ashmole 782, na verdade, não foi Mary junto com Diana que criaram? Porque pensem só, é um livro sobre alquimia. Mary é uma mulher que trabalha com alquimia. E eles falam sobre a criação das criaturas. Provavelmente, né, como eu falei para vocês, eu acho que Diana e Matthew. Diana, por ser tecelã, ela consegue se reproduzir, né, com um vampiro que não é... Enfim, vocês entenderam onde eu quero chegar, né? Então eu acho que pode ser, minha teoria, que o Ashmole 782, na verdade, quem escreveu foi Mary com a ajuda de Diana e Matthew. Mas fica aí o questionamento. Vamos continuar. Vou voltar para a gente não perder o fio da meada. Não vai adiantar muito gritar, suponho. Soou uma voz rascante das profundezas da poltrona perto da lareira que mais parecia areia arranhando o vidro. Pedi à criada para trazer vinho, pois minhas velhas pernas já não se movem com tanta rapidez para satisfazer a sua necessidade. Contornei a poltrona a passos lentos. Aquele estranho na minha casa arqueou uma sobrancelha grisalha e esticou os olhos brilhantes até o ponto indecente do meu corpo. Amarrei a cara perante a ousadia. Quem é o senhor? Ele não era nem um demônio, nem bruxo, nem vampiro. Não passava de um mero humano enrugado. Creio que seu marido e seus amigos me chamam de velha raposa. Em razão dos meus pecados, também sou o Lorde Tesoureiro. O homem mais astuto e certamente um dos mais cruéis da Inglaterra. Esperou que suas palavras fossem digeridas. A expressão gentil não arrefecia a agudeza do olhar. William Cecil está sentado na minha sala de estar. Olhei para ele com ar apatetado, abismada demais para fazer uma reverência adequada. Vejo que, de alguma forma, lhe sou familiar. Fico surpreso que minha reputação tenha chegado tão longe, porque muitos outros me contaram, e agora está claro, que a senhora é uma estrangeira. Cecil ergueu a mão quando abri a boca para replicar. É mais sensato que a senhora não compartilhe muito comigo. O que eu posso fazer pelo senhor, Sir William?
Eu parecia uma menininha de escola sentada na sala do diretor. A minha reputação me precede, mas não meu título. Vanitatis vanitatum, hominis vanitas, disse Cecil de tom seco. Agora eu sou chamado Lord Bungley, Sra. Roydon. A rainha é uma patroa generosa. Vociferei silenciosa. Nunca me interessara pelas datas em que os membros da aristocracia eram elevados aos níveis mais altos de hierarquia e privilégio. Quando precisava saber disso, recorria ao Dictionary of National Biography e agora acabava de insultar o chefe de Matthew. Ainda teria uma chance de lisonjeá-lo com o latim. Honor virtutis praemium, murmurei tentando me acalmar. A honra é o preço da virtude. Um dos meus vizinhos em Oxford formara-se na Arnold School, jogava rugby e celebrava as vitórias do New College gritando a frase a plenos pulmões, ainda no gramado, para o delírio dos companheiros. Ah, o lema de Shirley. A senhora é membro dessa família? Lord Bungley se entreteve com os dedos quando me olhou com mais interesse. É uma família conhecida pelo pendor para perambular. Não, respondi. Eu sou uma bishop, não propriamente um bispo. Lord Bungley inclinou a cabeça sem dizer nada, refletindo a respeito da minha óbvia afirmativa. Senti um desejo absurdo de desnudar a alma para aquele homem, ou me desviar o mais rápido possível para a direção oposta. Sua Majestade aceita o casamento dos membros do clero, mas, graças a Deus, os bispos mulheres estão para além da imaginação dela. Sim. Não. Posso fazer alguma coisa pelo senhor, milord? Repeti uma deplorável nota de desespero na voz. Trinquei os dentes. Acho que não, Sra. Roydon, mas talvez possa fazer alguma coisa por si mesma. Sugiro que volte para Woodstock, sem demora. Por quê, milord? Porque é inverno e nessa época a rainha não se encontra tão ocupada. Bungley olhou para a minha mão esquerda. E a senhora é casada com o mestre Roydon? Sua Majestade é generosa, mas não aprova quando um de seus favoritos se casa sem a permissão dela. Matthew não é um dos favoritos da rainha. Ele é um espião. Tapei a boca com a mão, mas já era tarde para conter as palavras. Favoritos e espiões não são mutuamente excludentes, a não ser quando o Walsingham está envolvido. A moralidade rígida tem um enorme apreço por Matthew Roydon, um apreço considerado por alguns como perigoso, mesmo porque seu marido guarda muitos segredos. Cecil levantou-se, apoiou-se na bengala e disse com gemido: Volte para Woodstock, senhora. Isso será melhor para todos. Não abandonarei meu marido. Mesmo que Elizabeth comesse cortesãs no café da manhã, como alertara Matthew, não me faria sair da cidade. Mesmo porque finalmente estava adaptada, fazendo amigos e aprendendo magia. Sem mencionar que todo dia Matthew voltava para casa em frangalhos e varava a noite a responder correspondências enviadas pelos informantes da rainha, pelo pai e pela congregação. Diga a Matthew que estive aqui. Lord Bungley saiu lentamente em direção à porta, onde se deparou com François, que trazia uma grande jarra de vinho de cara amarrada. Talvez ela tenha regalado os olhos. Não pareceu feliz por me encontrar leve e solta com o corpete quase todo aberto dentro de casa. Muito obrigada pela conversa, Sra. Roydon. Foi esclarecedora. O alto tesoureiro da Inglaterra desceu a escada de entrada da casa. Estava muito velho para caminhar sozinho pela rua na tarde avançada de janeiro. Fui com ele até o final da escada. Acompanhe Lord Bungley, François, disse para ela, e leve-o ao encontro dos criados. Os criados certamente se embriagavam com Kitty e Will na Cardinal's Hat, se é que não esperavam em meio à confusão de carruagem no alto de Walter Lane. Eu não queria ser a última pessoa a ver o principal conselheiro da rainha Elizabeth em vida. Não precisa, disse Bungley olhando para trás. Sou apenas um velho de bengala. Os ladrões preferem pessoas com brincos ou gibões elegantes. Posso espantar os mendigos se necessários, e meus homens não estão tão longe daqui. Lembre-se do meu conselho, senhora. Dito isso, ele desapareceu na penumbra. Dieu! Ele é um velho. Não gostei do jeito que olhou para a senhora. Ainda bem que Milord não está em casa. Ele também não teria gostado. William Cecil tem idade suficiente para ser meu avô, François. Retruquei e retornei ao calor da sala de estar, onde finalmente soltei os laços do corpete. Gemi de prazer quando me livrei daquele troço apertado.
Lord Bungley não olhou para a senhora como se quisesse levá-la para a cama. François olhou incisivamente para o meu corpete. Não? Como me olhou então? Eu me servi de um pouco de vinho e afundei-me na poltrona. O dia dava uma virada decisiva para pior. Como se a senhora fosse um carneiro pronto para ser abatido, enquanto ele avaliava o preço a ser cobrado pela senhora. Quem ameaçou comer Diana no jantar? Matthew chegou como um gato furtivo e tirou as luvas. Uma de suas visitas acabou de sair. Tomei um gole de vinho. Mal acabava de engolir quando Matthew tirou a taça das minhas mãos. Suspirei irritada. Você não poderia acenar ou fazer qualquer outra coisa para me avisar que está prestes a se mover? Fico desconcertada quando aparece dessa maneira. Da mesma forma que você adivinhou que espiar pela janela é uma peculiaridade minha, sinto-me honrado em lhe dizer que sua peculiaridade é mudar de assunto. Ele tomou um gole do vinho e pôs a taça na mesa. Esfregou o rosto com ar cansado. Que visita foi essa? William Cecil estava à sua espera perto da lareira quando cheguei aqui. Matthew se calou com ar arrepiante. Bugley é um velho mais assustador que já conheci. Continuei enquanto pegava a taça de vinho. Mas até que se parece com Papai Noel, com aquele cabelo branco, aquela barba branca, se bem que nunca viraria de costas para ele. Isso é bem sensato, disse Matthew baixinho, voltando-se depois para François. O que ele queria? Ela deu nos ombros. Não sei, já estava aqui quando voltei para casa com a torta de carne e de porco da madame. Lord Bungley pediu vinho. O demônio bebeu todo o vinho da casa esta manhã e tive que sair para comprar mais. Matthew desapareceu e retornou com passos mais tranquilos, como se aliviado. Fiquei de pé. O sótão e todos os segredos escondidos lá. Ele... Não, Matthew me interrompeu. Está tudo exatamente como deixei. William disse a que veio fazer aqui? Lord Bungley me pediu que lhe dissesse que esteve aqui. Hesitei. E me aconselhou a sair da cidade. Annie entrou na sala junto com Jack, que tagarelava, e a Pierre, que sorria. Mas o riso do rosto de Pierre se dissolveu tão logo ele olhou para o rosto de Matthew. Peguei as roupas que Annie trazia. Por que não leva as crianças até Cardinal Hats, François? Sugeri. Pierre também pode ir. Oba! Gritou Jack, feliz com a perspectiva de uma noitada. Mestre Shakespeare está me ensinando a fazer malabarismos. Não vejo por que me opor, desde que não tente mexer na sua caligrafia. Eu disse, pegando o chapéu de Jack, que Jack lançara ao ar. A última coisa que queríamos era que ele acrescentasse a falsificação à sua lista de habilidades. Vá e jante, e tente se lembrar da utilidade do lenço de bolso. Pode deixar, vou lembrar, disse Jack limpando o nariz com a manga da camisa. Por que Lord Bungley se deslocou até Blackfriars para ver você? Porque recebi notícias da Escócia hoje. E então? Perguntei com nó na garganta. Não era a primeira vez que o assunto bruxas de Berwick era levantado na minha presença, mas de alguma forma a presença de Bungley fez o assunto se parecer com o mal que bate à porta. O rei Jaime continua perseguindo as bruxas. William queria discutir se a rainha poderia fazer alguma coisa em represália. Matthew franziu a testa quando comecei a cheirar a medo. Você não precisa saber o que está acontecendo na Escócia. Isso não muda os acontecimentos em nada. Não, disse ele e massageou suavemente a minha nuca para atenuar a tensão. E saber também não. No dia seguinte, cheguei à casa de Good Alsop com uma caixa de madeira, onde deixaria os meus feitiços escritos e incubados até que pudessem ser utilizados por outras bruxas. Encontrar um jeito de traduzir a magia em palavras era o próximo feitiço que me aguardava em minha evolução como tecelã. Até então, a caixa só guardava os meus cordões de tecelã. Na opinião da Marjorie, o meu feitiço de disfarce ainda não estava pronto para ser utilizado por outras bruxas. Um bruxo da Thames Street confeccionara a caixa do galho da sorveira que o dragão de fogo deixara para mim na noite do meu primeiro Forspell. Ele entalhara uma árvore na superfície da caixa, cujos galhos entrelaçados pareciam que eram inseparáveis. A confecção da caixa não havia pregos, foram substituídos por junções quase imperceptíveis. O bruxo se orgulhou da obra e eu mal podia esperar para que Matthew a visse. Heart and Crown estava estranhamente quieto. A lareira e as velas da sala de estar não estavam acesas. Matthew estava sozinho no estúdio com 3 jarras de vinho à frente, 2 delas aparentemente vazias. Ele não bebia tanto assim. O que há de errado?
Ele pegou uma folha de papel. A cera do lacre estava dependurada na dobra do papel e o lacre estava partido ao meio. Querem me ver na corte. Afundei na poltrona do lado oposto a ele. Quando? Sua Majestade graciosamente nos concede o favor de aguardar até amanhã. Ele bufou. O pai dela não era tão clemente. Quando Henrique queria ver alguém, mandava que os buscasse na mesma hora, mesmo que tivesse que arrancá-lo da cama e tivesse chovendo canivetes. Eu morria de vontade de conhecer Elizabeth desde a época que estava em Madison, mas depois conheci o homem mais astuto do reino e perdi a vontade de conhecer a mulher mais astuta. Precisamos ir? Perguntei ainda na esperança de que Matthew pudesse descartar a ordem real. Na carta, a rainha faz questão de frisar sua posição contrária a conjurações, encantamentos e feitiçarias. Ele jogou o papel em cima da mesa e vociferou. Pelo visto, o Sr. Danforth escreveu uma carta para o bispo dele. Bingley sumiu com a carta, mas reapareceu em seguida. Por que então precisamos ir à corte? Apertei a caixa de feitiços. Os cordões se agitaram lá dentro, ansiosos para ajudar a responder a minha pergunta. Porque Elizabeth irá nos prender se não estivermos às 2 da tarde de amanhã na Câmara de Audiência do Palácio de Richmond. Os olhos de Matthew se tornaram cacos de vidros marinhos. Em pouco tempo a congregação saberá de tudo sobre nós dois. A notícia deixou os membros da casa em rebuliço. No dia seguinte, a ansiedade se espalhou pela vizinhança quando a condessa de Pembroke chegou logo após o amanhecer com roupas suficientes para equipar toda a paróquia. Fizera o caminho pelo rio e deixara a barcaça em Blackfriars, percorrendo assim uma distância que não passava de alguns poucos metros. Seu aparecimento na Water Lane tornou-se um espetáculo público de grandes proporções, e durante algum tempo a agitação se estendeu pela nossa rua geralmente tranquila. Mary entrou na sala de estar aparentemente serena e imperturbável, com Joan em uma fileira de criados de menor importância perfilados atrás dela. Soube por Henry que vocês são esperados na corte essa tarde e você não tem nada adequado para vestir. Mary dirigiu a equipe de criados com um dedo imperativo em direção ao meu quarto de dormir. Usarei o vestido do meu casamento, protestei. Mas é um vestido francês, retrucou ela horrorizada. Você não pode usá-lo. Cetins bordados, veludos sedosos, sedas cintilantes tecidas em fios de ouro e prata e pilhas de materiais diáfanos com propósitos desconhecidos desfilaram à minha frente. Isso é um exagero, Mary. O que você está pensando? Disse, espremendo-me para evitar esbarrar com uma das criadas. Ninguém sai para uma batalha sem armas adequadas, respondeu ela com seu misto característico de leveza e acidez. E Sua Majestade, que Deus a tenha, é uma formidável oponente. Você precisa de toda a proteção que o meu armário pode lhe dar. Analisamos juntas as opções. Como faríamos as alterações nas roupas de Mary para que coubessem em mim era um mistério, mas eu sabia melhor do que ninguém que não adiantava perguntar. Eu seria Cinderela e os pássaros da floresta e seres encantados dos bosques seriam chamados se a condessa de Pembroke achasse necessário. Finalmente escolhemos um vestido preto bordado com flores de lis prateadas e rosadas. Mary argumentou que era uma confecção do ano anterior e que a ausência do caimento arredondado das saias estava em voga. Elizabeth ficaria feliz com meu frugal desrespeito pelos caprichos da moda. E prata e preto são as cores da rainha. Não é à toa que Walter sempre veste essas cores, explicou ela alisando as mangas bufantes. Mas a minha peça preferida era uma anágua de cetim branco que ficava à vista no corte frontal que dividia a saia. Também era bordada com representação da flora e da fauna, acompanhadas de fragmentos da arquitetura clássica, instrumentos científicos e personificações femininas das artes e da ciência. No bordado, reconheci a mão do gênio que confeccionara os sapatos de Mary. Não toquei no bordado para garantir que a dama de alquimia não o escoasse pela anágua fora antes que tivesse a chance de vesti-la. Foram necessárias 4 mulheres e 2 horas para me vestir. Primeiro amarraram minhas roupas estofadas e estufadas em ridículas proporções, com grossos tecidos e uma larga amarração de aros tão complicada quanto o esperado. O rufo era igualmente largo e chamativo, se bem que Mary me assegurou que não era tão largo quanto da que a rainha estaria usando. Ela prendeu um leque de penas de avestruz na minha cintura. O leque ficou dependurado como um pêndulo e balançava quando eu andava. O
O acessório com plumas e cravejado de rubis e pérolas era, sem dúvida alguma, bem mais caro que minha ratoeira, e me dei por satisfeita porque ficou literalmente preso ao meu quadril. As escolhas das joias se tornou controversa. Mary retirou de um cofre itens e mais itens de valor inestimável, mas insistia em usar os brincos de Zabu, em vez de suas maravilhosas gotas de diamante sugeridas por Mary. Combinaram incrivelmente com o fio de pérolas que Joan pendurou nos meus ombros. Para o meu horror, Mary desmembrou a corrente que ganhara de presente de casamento de Philip e pregou um dos pingentes florais no centro do corpete. Fez um laço vermelho com as pérolas e o prendeu com um alfinete. Após uma longa discussão, Mary e François concordaram em aplicar uma simples gargantilha de pérolas para preencher o decote. Anne prendeu a flecha de ouro no rufo com um alfinete apropriado para joias, e François arrumou meu cabelo de modo a emoldurar o meu rosto em forma de coração. Com um toque final, Mary fixou uma rede de pérolas atrás da minha cabeça para cobrir os nós de tranças empilhados ali por François. Ufa, cansei só de ler. Matthew, cujo mau humor crescia assustadoramente à medida que se aproximava a fatídica hora, esboçou um sorriso e pareceu impressionado. Estou me sentindo como se vestida para o palco, comentei constrangida. Você está adorável, esplêndida, asseverou ele. Matthew também estava esplêndido, no sóbrio conjunto de roupas de veludo preto com pequenos toques de branco nos punhos e na gola. Usava o meu retrato em miniatura dependurado no pescoço. A laçada da longa corrente deixava a lua virada para fora e minha imagem por cima do cordão dele. A primeira visão que tive do palácio de Richmond foi o topo de uma torre de pedra em tom creme, com o estandarte real embalado pela brisa. Logo outras torres surgiram à vista, cintilando o ar gelado de inverno, como torres de castelos e contos de fadas. Em seguida, a ampla estrutura do complexo paliciano se fez visível. A estranha galeria retangular voltada para o sudeste, o principal prédio de 3 andares cercado por um largo fosso voltado para o sudoeste e mais além um pomar amurado. O castelo de Barnyard, que me parecia imenso, não chegava aos pés da residência real. Os remadores direcionaram a barcaça rumo ao ancoradouro. Matthew ignorou olhares e perguntas e deixou para Pierre e Gallowglass a incumbência de responder por ele. Um observador casual teria a impressão de que Matthew estava um tanto aborrecido, mas eu o acompanhava de perto e sabia muito bem que ele esquadrinhava a margem do rio em alerta e em guarda. Observei a galeria de 2 andares atrás do fosso. Os arcos do térreo eram inteiramente abertos, mas o andar superior era coberto por janelas de chumbo. Rostos curiosos espiaram os recém-chegados na esperança de obter um punhado de fofocas. Matthew rapidamente se interpôs com seu corpanzil entre a barcaça dos cortesãos curiosos para me tirar do ângulo de visão. Fomos conduzidos pela câmara da guarda mais simples até a parte principal do palácio por criados uniformizados que portavam uma espada ou uma lança. O emaranhado de aposentos no andar térreo era tão movimentado como qualquer prédio moderno de escritórios. Os criados e oficiais da corte se apresentavam para atender às solicitações e cumprir as ordens. Matthew fez menção de se desviar para a direita e os guardas bloquearam o caminho de modo polido. Ela só irá recebê-los em privado depois que a angústia de vocês seja exibida em público, sussurrou Gallowglass entre os dentes. Matthew soltou um palavrão. Obedientes, acompanhamos a escolta até uma grande escadaria apinhada de gente, onde a colisão entre o odor humano e o odor de flores e ervas era estonteante. O perfume era amplamente usado para mascarar os odores desagradáveis, mas me perguntei se o resultado não era pior. Logo a multidão notou a presença de Matthew e um mar de cochichos se estendeu ao longo dos que abriram caminho. Ele se destacava pela altura em relação à maioria ali presente e emanava a mesma atmosfera brutal da maioria dos aristocratas já conhecidos por mim. A diferença é que ele era realmente letal, e de alguma forma os sangue-quentes reconheciam isso. Atravessamos uma sequência de antecâmaras entupidas de cortesãos estofados, perfumadas e cobertos de joias de ambos os sexos e de todas as idades. E por fim chegamos a uma porta fechada. Lá aguardamos. Os sussurros se prorrogaram ao redor. Alguém disse uma piada e todos riram. Matthew trincou os dentes.
Por que estamos esperando? Perguntei tão baixinho que apenas Matthew e Gallowglass ouviram. Para divertir a rainha e para mostrar à corte que não passo de um servo. Fiquei surpresa quando finalmente fomos admitidos na presença real porque o aposento estava apinhado de gente. Privado era um termo relativo na corte de Elizabeth. Girei os olhos em busca da rainha, que não estava à vista. Fiquei com o coração apertado quando achei que teríamos que esperar novamente. Por que será que cada ano pareço mais velha quando Matthew Roydon aparenta 2 anos menos? Sou uma voz surpreendentemente jovial nas proximidades da lareira. A maioria das criaturas elegantemente vestidas, extremamente perfumadas e escandalosamente pintadas presentes no aposento se voltou discretamente em nossa direção. O movimento deixou à vista Elizabeth, a abelha rainha, sentada no centro da colmeia. Meu coração deu um salto. Lá estava a lenda trazida à vida. Não vejo grandes mudanças na senhora, vossa majestade, disse Matthew, inclinando-se levemente para a criatura. Semper Edem, como diz o ditado, eram as palavras que estavam pintadas no estandarte sob o brasão real que ornamentava a lareira, sempre o mesmo. Sir, até o meu lorde tesoureiro que sofre de reumatismo faz uma reverência mais curvada que essa. Olhos negros cintilaram no fundo de uma máscara de pó e ruge, e a rainha comprimiu os lábios debaixo de um nariz aquilino. Mas ultimamente prefiro um lema diferente. Video et taceo. Vejo e silencio. Nós estávamos em apuros. Matthew fingiu não perceber e impertigou-se como um príncipe de um reino e não como um simples espião. Com os ombros jogados para trás e a cabeça ereta, era o homem mais alto da câmara. Somente 2 pessoas se aproximavam um pouquinho da altura dele. Henry Percy, que estava encostado à parede em uma cara de fazer dó, e um homem de pernas longas com cara insolente e um tufo de cabelos encaracolados que aparentava a mesma idade do conde que estava do lado do cotovelo da rainha. Cuidado, murmurou Bingley ao passar por Matthew, camuflado de admoestação com as batidas regulares da bengala. Vossa Majestade me chamou? Espírito e sombra no mesmo lugar. Diga-me, Riley, isso não viola algum princípio sombrio da filosofia? Disse com voz arrastada o homem ao lado da rainha. Os amigos em volta riram e apontaram para Lord Bingley e Matthew. Essex, se você tivesse frequentado Oxford e não Cambridge, saberia a resposta e pouparia uma pergunta ignominiosa como essa. Riley impertigou-se, pondo a mão próxima ao cabo da espada por precaução. Robin, disse a rainha com uma palmadinha indulgente no cotovelo dele. Você sabe que eu não gosto que outros usem os apelidos de invento. Desta vez será perdoado por Lord Bingley e Mestre Roydon pelo que fez. Presumo que essa dama seja sua esposa, Roydon. O conde de Essex se voltou com seus olhos castanhos para mim. Nós não sabíamos que você tinha se casado. Nós quem? Retrucou a rainha, dessa vez dando uma beijoca nele. Isso não é da sua conta, meu Lord Essex. Pelo menos Matt não tem medo de ser visto com ela pela cidade. Walter coçou o queixo. Você também se casou recentemente, milord. Onde está sua esposa neste lindo dia de inverno? E lá vamos nós, pensei comigo, enquanto Walter e Essex disputavam posição. Lady Essex está em Harton Street, na casa da mãe dela, com o recém-nascido do conde a tiracolo, disse Matthew em socorro de Essex. Parabéns, milord. Conversei com a condessa e ela me disse que o bebê teria o seu nome. Sim, Robert foi batizado ontem, disse Essex impertigado. Pareceu um tanto alarmado pelo fato de Matthew ter se aproximado da mulher e do filho dele. Foi mesmo, milord. Matthew sorriu para o conde com uma cara aterradora. Estranho, não o vi na cerimônia. Basta de discussão, gritou Elizabeth, furiosa por ter perdido o controle do diálogo, tamborilando os longos dedos com impaciência no braço estofado da cadeira. Não dei permissão a nenhum de vocês para se casar. Vocês são ingratos, seus miseráveis. Traga a moça até a mim. Alisei a sala em nervosismo e dei o braço a Matthew. Os 12 passos que me separavam da rainha me pareceram uma eternidade. Finalmente cheguei perto dela, e Walter abaixou a cabeça com olhos afiados. Eu me dobrei em reverência e assim fiquei. Pelo menos ela tem boas maneiras, disse Elizabeth. Levante-a. Só quando nos entreolhamos é que percebi que a rainha era bastante míope. Embora estivesse a menos de 1 metro de distância, apertou os olhos com dificuldade para distinguir os meus traços.
pronunciou ao terminar a inspeção. O rosto é grosseiro. Se acha isso, senhora, é uma sorte que não tenha se casado com ela, disse Matthew laconicamente. Elizabeth me observou mais um pouco. Ela está com tinta nos dedos? Escondi os dedos ofensivos debaixo de um leque emprestado. A tinta de bugalho do carvalho era difícil de remover. Se lhe paga uma fortuna. Que leque é esse de sua esposa, Sombra? A voz de Elizabeth soou com petulância. Se vamos discutir as finanças da coroa, seja melhor que os outros se retirem, sugeriu Lord Bingley. Ora, muito bem, disse Elizabeth irritada. William, você fica. E você também, Walter. E eu, disse Essex. Você não, Robin. Você precisa supervisionar o banquete. Essa noite quero me divertir. Estou cansada de pregações e aulas de história, como se eu fosse uma aluna de colégio. Não quero saber das histórias do rei John, nem das aventuras da pastorinha apaixonada à procura de seu pastor. Eu quero as acrobacias dos Simons, já que precisamos de uma peça que seja a da necromante e da cabeça de bronze que adivinha o futuro. Elizabeth tamborilou as juntas dos dedos em cima da mesa. O tempo foi, o tempo é passado. Adoro este verso. Eu e Matthew nos entreolhamos. Creio que o título da peça é Frei Bacon e Frei Bangai, Vossa Majestade, sussurrou uma jovem no ouvido da ama. É esse mesmo, Bess. Providencie isso, Robin. E não se esqueça de sentar perto de mim. A rainha era uma perfeita atriz. Deslocava-se da fúria petulância e a bajulação sem perder o compasso. O conde de Essex retirou-se de um jeito amaneirado, mas não sem antes lançar um olhar fulminante para Walter. Os outros o seguiram. Essex tornara-se uma figura proeminente por se ter por perto. E como mariposas atraídas pelas chamas, os demais cortesãos partilhavam a luz do conde com avidez. Apenas Henry se mostrou relutante em se retirar, mas não havia escolha. A porta fechou-se firmemente atrás deles. Apreciou a visita que fez ao Dr. D, Sra. Riordan. A voz da rainha soou aguda, sem uma única nota de bajulação. Agora só trataria de negócios. Apreciamos sim, Vossa Majestade, respondeu Matthew. Sei perfeitamente que sua esposa pode falar por si mesma, Mestre Riordan. Que ela própria faça isso. Matthew ficou visivelmente irritado, mas se calou. Foi muito agradável, Vossa Majestade. Eu mal podia acreditar que dirigia a palavra à Rainha Elizabeth I. Deixei o estupor de lado e acrescentei. Sou uma estudiosa de alquimia interessada em livros e aprendizagem. Já sei o que você é. Fui subitamente rondada pelo peligro. Uma tempestade de fios negros precipitou-se aos gritos. Sou uma de suas servas, Vossa Majestade, assim como meu marido. Fixei os olhos resolutantemente nos chinelos da rainha da Inglaterra. Felizmente, não eram particularmente interessantes e se mantiveram inanimados. Senhora Riordan, já tenho cortesões e bobos suficientes. Esse tipo de observação não lhe dará um lugar entre eles. Os olhos da rainha cintilaram ameaçadoramente. Nem todos os meus informantes se comunicam com seu marido. Diga-me, Sombra, que negócios tratou com Dr. D? Um assunto privado, disse Matthew fazendo força para se manter calmo. Essa coisa não existe, não no meu reino. Você próprio me ensinou a não confiar os meus segredos a quem cuja aliança para comigo ainda não tivesse sido posta à prova por você, continuou ela tranquilamente. Minha própria lealdade certamente não está em questão. Foi um assunto privado entre mim e o Dr. Z, senhora. Matthew insistiu na versão. Muito bem, Mercy Riordan. Já que está determinada a manter seus segredos, eu mesma me entenderei com o Dr. D e veremos se ele não solta a língua. Também quero Edward Kelly de volta à Inglaterra. Creio que agora ele é Sir Edward, Vossa Majestade. Bingley corrigiu a rainha. De que fonte soube disso? Perguntou Elizabeth. De mim, disse Matthew amavelmente. Afinal, meu trabalho consiste em saber tudo. Por que a senhora precisa de Kelly? Ele sabe como fazer a pedra filosofal e não a quero nas mãos de Habsburg. É esse o seu medo, senhora? O meu medo é morrer e deixar que o meu reino seja disputado como um pedaço de carne entre cachorros da Espanha, da França e da Escócia, disse Elizabeth, levantando-se e caminhando até ele. Quanto mais se aproximava, mais a diferença entre a estatura e a força de ambos se evidenciava. Ela era uma mulher baixinha, que sobrevivera por anos a dificuldades impensáveis. O meu medo é que o meu povo se transforme depois da minha morte. Rezo todo dia para que Deus ajude a salvar a Inglaterra do desastre. Amém, entoou Bingley.
Edward Kelly não é a resposta de Deus, e isso eu lhe asseguro. Qualquer regente que se aposse da pedra filosofal terá um suprimento inesgotável de riqueza. Os olhos de Elizabeth cintilaram. Se eu tivesse mais ouro disponível, eu poderia destruir os espanhóis. E se desejos fossem tordos, os mendigos se alimentariam de aves, retrucou Matthew. Morde a língua de Claremont, sugeriu Buckley. Sua Majestade está querendo remar em águas perigosas, milord. É meu dever também alertá-la sobre isso. Matthew se pôs cuidadosamente formal. Como o senhor sabe, Edward Kelly é um demônio. O trabalho alquímico que ele faz se associa perigosamente à magia, como Walter pode atestar. A congregação tem feito de tudo para evitar que o fascínio de Rodolph II tome um rumo perigoso, como aconteceu com Ray Jaime. Jaime teve todo o direito de prender aquelas bruxas, replicou Elizabeth com veemência, assim como eu tenho todo o direito de reivindicar que seja um dos meus súditos a fazer a pedra filosofal. A senhora barganhou com essa mesma inflexibilidade quando mandou Walter para o Novo Mundo? Perguntou Matthew. Se ele tivesse encontrado o ouro na Virgínia, a senhora teria exigido que lhe entregasse tudo? Se bem me lembro, o trato entre nós foi exatamente esse, disse Walter em tom seco, acrescentando rapidamente. De todo modo que seja dito, para mim seria uma honra se sua majestade ficasse com todo o ouro. Eu sabia que não podia confiar em você, Sombra. Você está na Inglaterra para me servir, mas argumenta como se seus desejos dessa sua congregação fossem mais importantes. O meu desejo é vosso, majestade, salvar a Inglaterra do desastre. E se a senhora tomar o mesmo rumo do rei Jaime, perseguindo demônios, bruxas e o wrath do reino, sofrerá por isso e também o seu reino. Qual então a proposta que tem para mim? Proponho que faça um acordo, não muito diferente da barganha que fez com Riley. Tratarei do retorno de Edward Kelly à Inglaterra para que a senhora possa trancafiá-lo na torre e forçá-lo a fazer a pedra filosofal. Se é que ele vai conseguir. E em troca, a senhora acolherá todas as bruxas que eu conseguir tirar de Edinburgh antes que a loucura do rei Jaime tome seu curso. Absolutamente não, exclamou Buckley. Senhora, pense nas consequências que advirão para suas relações com nossos vizinhos do norte se permitir que as bruxas escocesas cruzem nossa fronteira? Não restaram tantas bruxas assim na Escócia, disse Matthew com cara fechada, já que o senhor se recusou a acatar os meus pedidos iniciais. Eu pensei que uma das ocupações aqui na Inglaterra fosse garantir que seu agente não se intrometesse em nossa política, Sombra. E se essas maquinações fossem descobertas, como que vai explicar as ações que tomou? A rainha observava Matthew atentamente. Eu diria, majestade, que a necessidade nos fez habituar como estranhos companheiros de leito. Elizabeth pareceu deleitada com a resposta. E isso é duplamente verdadeiro para as mulheres, disse em tom seco. Muito bem, trato feito. Você irá para Praga e pegará Kelly, e a senhora Roydon ficará sob os meus cuidados aqui na corte para garantir que você retorne o mais rápido possível. Minha esposa não faz parte da nossa barganha e não há necessidade de me mandar para a Boêmia em pleno janeiro. A senhora está determinada a ter Kelly de volta. Providenciarei para que seja entregue aqui. Aqui você não é o rei. Elizabeth espetou o dedo no peito dele. Você irá para onde eu mandar, mestre Roydon. Se me desobedecer, será preso com sua esposa na torre por traição. E pior, acrescentou com os olhos faiscando. Alguém bateu na porta. Entre! Disse Elizabeth ao grito. A condessa de Pembroke requisita uma audiência, vossa majestade, disse um guarda em tom apologético. Pelos dentes de Deus, vociferou a rainha. Será que nunca terei um momento em paz? Diga-lhe para entrar. Mary Sidney se locomoveu com seus véus e rufos esvoaçantes de uma antecâmara fria para a câmara aquecida ocupada pela rainha. Fez uma graciosa reverência no meio do trajeto, flutuou pela sala dentro e fez uma reverência ao chegar. Vossa Majestade, disse com a cabeça inclinada, o que atrás a cor de Lady Pembroke? Uma vez a senhora me concedeu uma bênção, Majestade, uma graça para uma necessidade futura. Sim, Elizabeth disse impaciente. O que seu marido fez esta vez? Nada. Mary se pôs ereta. Estou aqui a fim de lhe pedir permissão para enviar a senhora Roydon para uma missão importante. Não consigo imaginar a razão para isso. Ela não parece útil e não parece fértil de recursos.
Eu estou precisando de vidros especiais para as minhas experiências que só podem ser adquiridos nas oficinas do Imperador Rodolfo. A esposa do meu irmão, perdoe-me, ela se casou depois que Philip morreu e hoje é a Condessa de Essex. Ela me disse que o Mestre Roydon será enviado para Praga. Se Vossa Majestade permitir, a senhora Roydon poderia ir junto para adquirir o que preciso? Esse rapazinho estúpido! O Conde de Essex não consegue se controlar e espalha para todo mundo qualquer pedacinho de informação que obtém? Elizabeth rodopiou em meio a uma enxurrada de prata e ouro. Pedirei a cabeça dele por isso. Majestade, a senhora fez a promessa. Depois que meu irmão morreu, em defesa do seu reino, a senhora me fez a promessa de me conceder um favor no dia que eu necessitasse. Mary sorriu placidamente para mim e para Matthew. E você quer desperdiçar essa preciosa dádiva com esses dois? Elizabeth pareceu cética. Bom, Matthew já salvou a vida de Philip. Ele é como um irmão para mim. Mary piscou para a rainha, com uma inocência de uma coruja. Você consegue ser tão suave quanto marfim, Lady Pembroke. Gostaria que frequentasse mais a corte. Elizabeth ergueu a mão. Muito bem, manterei a minha palavra, mas quero Edward Kelly na minha presença ali pelo meio do verão. E não admito falhas, mesmo que toda a Europa saiba do meu negócio. Entendeu, Mestre Roydon? Sim, majestade, disse Matthew entre dentes trincados. Então siga para Praga e leve sua esposa com você, para agraciar Lady Pembroke. Muito obrigado, majestade. Matthew se mostrou assustador, como se quisesse arrancar a cabeça junto à peruca da rainha. Sumam da minha frente, todos vocês, antes que eu mude de ideia. Elizabeth voltou a sentar-se e recostou no encosto entalhado da cadeira. Lord Burghley acenou com a cabeça para que seguíssemos as instruções da rainha. Mas o fato é que Matthew não deixaria as coisas naquele pé. Uma palavra de cautela, majestade. Não deposite sua confiança no Conde de Essex. Ele não gosta de você. Você não gosta dele, Mestre Roydon, da mesma forma que William Walter. Mas com ele me sinto jovem novamente. Elizabeth fixou os olhos negros nele. Um dia foi você que realizou esse serviço para mim e me fez lembrar de tempos mais felizes. E agora encontra outra e me abandona. Minha cautela é como minha sombra ao sol. Segue o meu voo, voa quando a busco, para e fica ao meu lado. Faz o que eu fiz, disse Matthew com doçura. Eu sou sua sombra, majestade, e não tenho outra escolha senão seguir para onde a senhora me guiar. E eu estou cansada, disse Elizabeth virando a cabeça, e sem estômago para a poesia. Deixe-me. Não vamos a Praga, disse Matthew quando voltamos à barcaça de Henry, que seguiria para Londres. Nós vamos para casa. A rainha não vai deixá-lo em paz se você fugir para Woodstock, Matthew, disse Mary com sensatez, encolhendo-se debaixo de um cobertor de pele. Ele não está se referindo a Woodstock, Mary, expliquei. Está se referindo a um lugar mais distante. Ah! Mary franziu as sobrancelhas. Oh! Ela empalideceu. Logo agora que estamos tão perto de conseguir o que queríamos, eu disse, já sabemos onde está o manuscrito que pode responder todas as nossas indagações. E talvez também não faça sentido, como o manuscrito que está na casa de Dr. D, retrucou Matthew com impaciência. Encontraremos outro modo. Mais tarde, porém, Walter persuadiu Matthew de que a rainha falara seriamente e que nos mandaria para a torre se não fizéssemos o que ela queria. Mas depois conversei com o Good Alsop, que também se opôs à praga, em concordância com Matthew. É melhor que viajem com seu próprio tempo, para o seu próprio tempo, e não para um lugar tão distante como Praga. E se ficar aqui, vai precisar de semanas para preparar um feitiço que a leve para casa. A magia requer princípios e regras que ainda não são dominados por você, Diana. Tudo que você tem agora é um dragão de fogo rebelde, um Glyne quase cego e uma tendência a fazer perguntas que suscitam em respostas travessas. Ainda não tem conhecimento suficiente da arte para sair bem com seu plano. Eu continuarei estudando em Praga, prometo, segurei as mãos dela. Matthew fez uma barganha com a rainha, que poderá proteger dezenas de bruxas. Não podemos ficar separados, é muito perigoso. Não posso deixar que ele vá à corte do imperador sem mim. Não pode. Ela disse com um sorriso tristonho. Não enquanto seu corpo respirar. Tudo bem. Vá com seu Wrath, mas saiba de uma coisa, Diana Roydon. Você está tomando um novo curso, e não posso prever aonde esse curso levará. Segundo o que ouvi do fantasma de Bridget Bishop,
Não há caminho adiante em que ele não esteja. Sempre encontro conforto nessas palavras cada vez que sinto que nossas vidas estão sendo tecidas rumo ao desconhecido. Eu disse tentando confortá-la. Quando eu estou junto com Matthew Wood Alsop, o curso que tomamos é o que menos importa. 3 dias depois da festa de Santa Brígida, zarpamos para uma longa jornada ao encontro do imperador do Sacro Império Romano e de um traiçoeiro demônio inglês e também do Ashmole 782. Ok, gente, esse capítulo me deixou com a cabeça fervilhando a mil. Primeiro a teoria, né, que eu comentei com vocês durante a leitura, de que esse Ashmole 782, na verdade, é um manuscrito criado por Diana, Mary e Matthew. Eu ainda estou agarrada nessa teoria. E outra coisa, a aparição da Rainha Elizabeth muda completamente o ritmo da história. É uma forma também da autora de mostrar pra gente que a dimensão do mundo que Diana e Matthew habitam, né? Porque a rainha é uma personagem forte, é complexa. A cena entre ela e o casal é uma demonstração de poder e diplomacia. Então, a forma como Debs joga a gente de Londres para Praga, assim, sem aviso prévio, faz a gente sentir a mesma urgência que os personagens. E isso que torna esse livro tão viciante. É como se a história estivesse nos dizendo: não há tempo para descanso, a jornada é longa e cheia de desafios, e realmente é. Além disso, a gente vê que a parceria entre Diana e Matthew está cada dia mais fortalecida, né? Eles agora vão enfrentar um novo desafio juntos e tá sendo legal a gente participar dessa jornada. Que tem sido uma prova que não importa onde você esteja, se tiver alguém do seu lado, você consegue enfrentar qualquer coisa. E claro, eu estou super ansiosa. O que será que espera por eles em Praga? Encontrarão novas pistas, novos perigos? Eu mal posso esperar para descobrir. Então, se você está gostando dessa leitura, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhum capítulo. No próximo, vamos continuar acompanhando essa aventura em Praga e eu já sinto que vai ser intenso. Então, já temos um encontro marcado para o capítulo 26, então já separa a sua bebida favorita, pega o seu cobertor mais quentinho para ler junto comigo. Até lá!